No programa de hoje vamos falar sobre os terceiros molares, também conhecidos como dentes cisos, que de acordo com a Associação Americana de Cirurgiões Orais e Maxilofaciais, 85% dos casos necessitam de remoção. Quer saber mais sobre esses dentes que tiram o sono de muita gente? Fique ligado, porque o Viva Saúde começa agora. E no Viva Saúde de hoje nós vamos falar sobre os dentes cisos. O nosso convidado de hoje é o cirurgião e traumatologista bucomaxilofacial Evaldo Ronfi. Seja bem-vindo ao Viva Saúde. Obrigado, Márcia, e obrigado pelo convite e a oportunidade de poder esclarecer à população algumas dúvidas em relação aos terceiros molares. Doutor, onde ficam localizados os terceiros molares? Então, os terceiros molares, eles estão localizados na região posterior, tanto da maxila como da mandíbula. São os últimos dentes, são os últimos molares, que eles são os últimos a erupcionarem na boca e estão na região mais posterior. E por que algumas pessoas nascem sem eles? O que acontece? Devido ao processo de evolução, os pacientes vão, com o passar do tempo, não necessitando de tantos dentes para a trituração dos alimentos. Então, a função mastigatória vem diminuindo devido aos alimentos menos consistentes, mais pastosos, mais cremosos. Então, alguns pacientes acabam vindo sem esses elementos dentários. E a partir de que idade os dentes, os terceiros molares, começam a dar o ar da graça, digamos assim, a nascerem? Então, os terceiros molares, também conhecidos como dentes do siso, ou então dentes queiros, né? Eles começam a erupcionar na boca em torno dos 16, 17 anos de idade, onde os pacientes começam a relatar um desconforto, dor e procuram nossos consultórios para fazer uma avaliação. Mas por que eles demoram tanto a nascer, a ponto de incomodar muita gente? O que acontece? Esses elementos dentários, eles precisam esperar o desenvolvimento tanto dos arcos maxilares, tanto da maxila como da mandíbula, porque eles, como são os últimos elementos dentários, eles não têm, a maioria das vezes, não tem espaço na arcada. Então, por isso que ele precisa esperar esse desenvolvimento ósseo para eles poderem erupcionarem. E qual a real função desses dentes? É uma curiosidade, né? Porque a gente pensa que eles não têm muita utilidade assim, mas tem. Tem sim. Esses elementos dentários, eles têm a função de mastigar, na função mastigatória, eles participam da trituração dos alimentos, assim como o segundo molar e os primeiros molares. O que acontece é que geralmente eles não têm espaço no arco, na arcada, e ou nascem numa posição errada, então precisam de remoção. E geralmente quando eles nascem ou estão para nascer, de uma forma geral, eles incomodam realmente, assim, são dentes que tiram, como eu falei logo no começo do programa, o sono de muita gente? Em alguns casos sim. Em alguns pacientes eles erupcionam da maneira vertical, normal, e participam da oclusão e participam da mastigação. Em outros casos, na maioria dos casos, onde eles não têm espaço suficiente e a posição de erupção está impactada ou não possui o espaço suficiente, aí sim eles incomodam porque eles, a partir do momento que eles estão rasgando, né, a gengiva, que eles estão no processo de erupção, acumula resto de alimento, acumula placa bacteriana, biofilme, e que dificulta a higienização. Por isso gera um processo inflamatório e, em alguns casos, um processo infeccioso. Esse processo infeccioso, ele pode causar outros danos ao nosso organismo? Pode ocasionar problemas mais sérios para a nossa saúde? Podem sim. A partir do momento que esse biofilme, essas bactérias que se acumulam naquela região do terceiro molar, podem causar cárie nos dentes vizinhos, bolsa periodontal e vão causar dor e desconforto ao paciente. Essa infecção não sendo tratada, pode evoluir para outros espaços faciais e causando maiores preocupações para o paciente. Mas também pode ocasionar problemas no nosso organismo como um todo? Eles podem evoluir para processos infecciosos maiores, causando abscessos e causando aumento de volume no rosto do paciente, dificuldade de deglutição, o paciente pode ter dificuldade de respiratória e, com isso, agravar ainda mais o quadro do paciente. Mas isso se o paciente não for acompanhado, não for tratado no tempo suficiente. Doutor Evaldo, e qual a melhor fase para extrair
os terceiros molares? O que acontece? Os pacientes mais jovens, os adolescentes com 16, 17, 18 anos, apresentam uma elasticidade nos ossos maxilares, o que facilita a sua remoção. E por serem pacientes mais jovens, a recuperação pós-operatória é bem mais rápido e mais confortável. E se pode extrair até quantos dentes ao mesmo tempo? O paciente escolhendo, é uma decisão muito particular entre o cirurgião e o paciente, onde ele pode fazer em 2 etapas, 2 dentes de um lado e 2 do outro lado. E em alguns casos ele pode fazer os 4 terceiros molares de uma vez só, onde ele vai ter um pós-operatório único. E alguns pacientes preferem. Doutor Evaldo, a gente vai dar uma pausa aqui na nossa conversa, porque vamos para um pequeno intervalo, não saia daí, a gente volta falando sobre os dentes cisos. Fique ligado.